Nessa aula de hoje nós iremos exatamente trabalhar com o capítulo de número 12, Economia e Sociedade na América Portuguesa, certo? E nós iremos compreender, iremos buscar aqui o entendimento sobre exatamente como os portugueses acabaram organizando aqui o processo de conquista, né, o processo de domínio das terras brasileiras. E nesse processo nós temos o seguinte: no período aí que vai de até 1530, os portugueses eles não tinham muito interesse nos territórios da América, no caso o Brasil. Primeiro porque os lucros que as especiarias do Oriente, o comércio com o Oriente, eles eram muito mais significativos, eram muito mais atraentes. Então, durante esse período de 1500 a 1530, os portugueses basicamente deixaram essa região aqui sem uma exploração significativa. É lógico que eles buscaram criar algumas condições para essas eles deixaram durante esses 30 anos essa região, o que depois seria denominado Brasil, que foi depois chamado de Brasil, como um local ali somente para exploração de alguns produtos exóticos, alguns produtos raros na Europa, mas que em comparação com os produtos que vinham do Oriente eram insignificantes quase que praticamente. E também, uma outra situação é que os portugueses eles acabaram deixando essa exploração relegada a particulares, ou seja, a coroa ela pouco investiu nas atividades de exploração econômica. As pessoas que quisessem fazer essa exploração poderiam vir ao Brasil, contudo, usando seus próprios recursos e também utilizando dos seus recursos, mas também estabelecendo a seguinte ideia, né? Pagando receitas, pagando impostos pelas atividades econômicas que acabavam exercendo nessa região. Um outro ponto que começou a mudar a visão dos portugueses em relação ao Brasil e também ao domínio e à exploração dessas terras foi exatamente que o Tratado de Tordesilhas começou a ser questionado por outras nações europeias, que viam como ilegal essa divisão do Novo Mundo, as terras da América, entre portugueses e espanhóis. Nesse sentido, Portugal teve que até mesmo expulsar os franceses, né, da região do que hoje é o Rio de Janeiro, e uma guerra que durou de 1555 até 1567, os franceses fundaram a vila de Vila Gaillon, né? Também se aliaram ali aos tamoios, junto com Cunhambebe, para resistir aos portugueses. Foi somente com o terceiro governador-geral, o Mendes Sá, apoiado pelo Estácio de Sá, que fez um acordo com os Temiminóis, que os franceses acabaram sendo expulsos da região do Rio de Janeiro em 1567. Foi durante esse período também que foi fundada ali a cidade do Rio de Janeiro, né, em 1º de março, né? Mas também os franceses tentaram outra investida, e essa investida foi exatamente no Maranhão, né, onde eles fundaram a França Equinocial. Eles entraram numa guerra com os portugueses de 1612 a 1615, os franceses liderados ali pelo Daniel de Latouche, e os portugueses liderados pelo Jerônimo de Albuquerque. Os franceses, mais uma vez, saíram derrotados, né? Então, mostrava bem aí como essa contestação do Tratado de Tordesilhas direcionava aí as ações francesas no que diz respeito à exploração de terras que pertenciam aos portugueses. Um ponto importante dessa relação aí, pelo menos esse período de 1500 a 1530, o pau-brasil será exatamente o grande produto econômico, né?
justamente porque esse pau-brasil ele produziu uma tintura, uma cor, né, de tinta avermelhada, e essa cor de tinta avermelhada ela é muito cobiçada na Europa, então, em certa medida, o pau-brasil trazia alguns lucros para a coroa portuguesa na região, mas nada que se comparasse aos lucros que tinham ali na região do Oriente. Então, o rei de Portugal ele concedia o monopólio a alguns particulares, né? Isso era chamado de estanco, e esses concessionários da exploração do pau-brasil, eles tinham que instalar feitorias. O que seriam essas feitorias? Eram locais de armazenamento desses produtos, mas também, em certa medida, de defesa do território, né? E a relação se dava uma relação com os indígenas, uma relação de trabalho, chamada escambo. Os indígenas trabalhavam em troca de mercadorias, de algumas mercadorias ali dos portugueses. A partir de 1530, Portugal começa a olhar com outros olhos a questão do Brasil. Principalmente por causa das invasões de estrangeiros no litoral fazendo negócios com os indígenas, é mandado em 1530 o Martim Afonso de Souza para fazer uma expedição colonizadora. A expedição colonizadora era exatamente para verificar as potencialidades que o Brasil poderia demonstrar a Portugal no processo exploratório. E os objetivos eram proteger a costa, proteger o litoral brasileiro contra os invasores franceses, ingleses, holandeses. Também fundar vilas, né, para o sentido da ocupação do território, e fortes militares, com a ideia exatamente de estabelecer a defesa. E também criar uma viabilidade econômica para além do pau-brasil, que era exatamente implementar o que já tinha sido um sucesso por parte dos portugueses na região das Ilhas Atlânticas, Açores e Madeira, que era exatamente o cultivo da cana-de-açúcar. Então, em 1532, o Martim Afonso de Souza faz a fundação da primeira vila, a Vila de São Vicente, o primeiro núcleo colonial, e também instala um primeiro engenho. Né? O que é o engenho? O engenho é o local, né, da produção do açúcar. E o açúcar era um produto que era muito raro no mercado europeu e atingia preços exorbitantes. Entre os séculos XVI e XVII, o açúcar vai ser o principal produto de exportação de Portugal, sendo aí a galinha dos ovos de ouro de Portugal, e os portugueses já se estabelecendo de uma maneira mais efetiva na exploração do açúcar, e mesmo porque os portugueses começaram a perder os monopólios que tinham na comercialização dos produtos que vinham da Ásia, que vinham do Oriente. Feito esse processo de expedição colonizadora, aí o governo de Portugal resolveu estabelecer a criação das capitanias hereditárias. Né? Essa criação das capitanias hereditárias seria a divisão do litoral brasileiro em 15 grandes latifúndios, que seriam doados a determinados donatários, que seriam fidalgos ou nobres portugueses. E o objetivo era exatamente efetivar a colonização, exploração econômica do território, ocupação do território, domínio dessa região, para que, com isso, Portugal e as rendas portuguesas alcançassem uma maior riqueza, podemos dizer assim. Então, nesse sentido, nós vamos ter essas capitanias hereditárias funcionando da seguinte maneira. Ou seja, divisão do território em 15 lotes, e aí os donatários, eles tinham deveres. Os deveres dos donatários eram entregar 10% dos lucros da exploração colonial. Se você produzisse cana-de-açúcar, se você produzisse a exploração do pau-brasil, você tinha que pagar esses 10%. E também recolher o quinto para a coroa sobre os metais preciosos, ou seja, se dentro de uma determinada capitania fosse achada uma mina de ouro, tudo que fosse produzido ali, 20% daquilo que fosse produzido, teria que ser destinado à coroa portuguesa, ao rei de Portugal. E aí os direitos do donatário poderia escravizar os indígenas, mas também deveria cristianizá-los,
fundar vilas, né, núcleos coloniais, né, para ocupação do território, e também conceder sesmarias. O que seria essa concessão de sesmarias? Ele poderia conceder um lote de terra dentro daquela capitania, dentro do seu grande lote, a uma outra pessoa, que a partir daí essa pessoa lhe deveria também satisfações, teria algumas obrigações com esse capitão donatário. Também o capitão donatário, ele exerceria a justiça na capitania, ele estabeleceria essa ideia da justiça, era ele que, nesse lote de terra que ele acabava comandando, ele acabava estabelecendo ali a sua ação efetiva de verificar os crimes, punir os crimes, né? Então era exatamente dessa forma. E aí temos o seguinte, temos esse mapa aí, que representa exatamente como é que essas capitanias hereditárias elas acabavam ficando divididas, tá? E as capitanias hereditárias elas acabaram não dando certo, né? Apesar dos vários direitos que foram concedidos ali pela coroa aos donatários, a maior parte das capitanias ela fracassou. E as razões são exatamente essas, falta de recursos financeiros. Muitos capitães donatários que receberam essa concessão de terra não tinham recursos para investir, já que a coroa portuguesa ela só concedia a terra, mas não dava incentivos financeiros para que isso pudesse se efetivar. Outra situação era a inexperiência, ou seja, alguns não sabiam administrar, não sabiam lidar com esse negócio, e uma outra situação é a falta de interesse. Alguns donatários receberam esse lote de terra, mas não tinham interesse em investir, achavam que era muito caro fazer esses investimentos. Outra situação era o frágil sistema de comunicações entre as próprias capitanias, né, e entre Portugal e as capitanias. E tudo também por causa dos transportes. Lembrando que, naquele tempo, uma viagem pelo Oceano Atlântico durava ali em condições boas de 30, né, 30 dias, entre 15 e 30 dias, em condições ruins, 45 dias, 60 dias. E as comunicações por terra também entre as capitanias eram quase que impossíveis, né? Outro ponto também para que essas capitanias não dessem certo foram exatamente os conflitos, né, entre os portugueses e os indígenas, já que quando foi dividida aqui as capitanias hereditárias, o rei de Portugal esqueceu de combinar isso com os indígenas, né? E aí quem vinha explorar essas capitanias tinha uma forte oposição dos indígenas, porque estavam ali explorando a terra desses indivíduos. A exceção do que deu certo em termos de capitania foi Pernambuco e São Vicente. Por que tiveram êxito? Porque exploraram a cana-de-açúcar. E a partir daí conseguiram grandes recursos, já que o açúcar é um produto raro na Europa, e, consequentemente, a venda desse açúcar fez a riqueza desses capitães donatários, mas também de Portugal. Uma outra capitania que deu certo foi exatamente a capitania de Salvador, né? Por que deu certo? Porque ela acabou se transformando em capitania real. E ali houve também a instalação do engenho de açúcar, mas também a exploração do tabaco. Como as capitanias hereditárias elas não deram certo, e nas capitanias hereditárias havia um governo descentralizado, o que o governo português resolveu fazer? A coroa portuguesa resolveu implementar o sistema de governo geral, instalar o sistema de governo geral e criou o governo geral em 1548. Era uma forma de centralizar o poder da colônia. E o governo geral, o primeiro governador geral foi exatamente o Tomé de Souza, que chegou ao Brasil em 1549, fundou Salvador, né? Construiu, mandou fazer grandes reformas na cidade, mandou planejar a cidade para que a cidade abrigasse ali a sede do governo português na colônia brasileira da melhor forma possível. E, nesse sentido, temos um mapa aí, a planta da cidade de Salvador, na Baía de Todos os Santos, feita lá pelo João Teixeira Albarnaz, de 1805, e mostra bem aí a divisão de ruas, a divisão aí de prédios públicos, um porto para o atraque ali das embarcações, então temos toda essa situação aí. E quais foram as ações do governo geral para organizar administrativamente o Brasil? Primeiro, incentiva a instalação de engenhos, já que o açúcar era, de fato,
um produto muito consumido na Europa e precisava de uma produção cada vez maior. Reforço do controle social dos indígenas. Esse reforço do controle social dos indígenas está exatamente em torná-los corpos dóceis e torná-los amigáveis, né? E isso se daria a partir de como? A partir da ideia de civilizá-los, e civilizá-los no sentido de torná-los cristãos, para que a partir daí eles pudessem trabalhar em prol dos portugueses. Outra situação, combate ao comércio ilegal, né? Foram fundadas ali locais de recebedoria dos produtos que seriam levados para Portugal, evitando ali o contrabando desses produtos, e quem acabasse ali pego, contrabandeando, poderia ser julgado ali por esse crime, podendo ser até morto por tal situação. O aumento das rendas da coroa. Esse combate ao comércio ilegal também ajudava o aumento das rendas da coroa, mas também a efetivação da cobrança dos impostos, né, perante ali os capitães donatários. E aí o governo geral trouxe consigo, né, o ouvidor-mor, que ele seria o responsável pela justiça, já que a justiça também era descentralizada, quem acabava estabelecendo as ideias de justiça eram os capitães donatários, a partir de agora havia o ouvidor-mor. Também o provedor-mor seria responsável também pela cobrança dos impostos, seria aquele que buscaria aumentar as rendas da coroa portuguesa na colônia, e o capitão-mor, que seria responsável pela defesa militar. A defesa militar contra indígenas e também contra estrangeiros que tentassem adentrar as terras portuguesas no Brasil. Ponto importante, também foi trazido, o Tomé de Souza trouxe consigo, exatamente um alcaide-mor. O que seria? Ele seria responsável por administrar a cidade de Salvador. Apesar, né, de todas essas ações para impulsionar a colonização, a precária comunicação entre as capitanias e a grande extensão do território aqui existente, eles continuaram dificultando a instalação do governo geral. Mas, mesmo assim, esse continuou por um longo período de tempo. Junto com o governo geral, vieram os primeiros jesuítas, certo? Esses primeiros jesuítas chegaram aqui ao Brasil em 1549, né, com Tomé de Souza, e os jesuítas, eles eram de uma ordem religiosa, eles eram padres, né, da ordem de Jesus, e o Manuel da Nóbrega foi o que iniciou essas missões para catequizar os indígenas. Inicialmente, os jesuítas, eles não eram contra a escravização dos indígenas, porém, depois eles e os colonos começaram uma luta entre si, porque os jesuítas passaram a dizer que os colonos, eles não se preocupavam com a questão espiritual dos indígenas, né? E nesse sentido começou ali uma oposição entre colonos e jesuítas sobre a questão da mão de obra indígena. O governo português acabou dividindo ali a América Portuguesa, né, para administrar melhor. Então, governos com sede em Salvador e no Rio de Janeiro, justamente por causa das invasões estrangeiras, a França Antártica em 1555 no Rio de Janeiro, e a França Equinocial no Maranhão em 1612, 1615. Né? E aí, foram fundadas cidades e vilas, né, entre os séculos XVI e XVII, pelo menos 6 cidades e 31 vilas, né, foram criadas em sua maioria no litoral. Então a colonização brasileira, ela era uma colonização litorânea. Essa colonização ela só vai ser efetivada para o interior a partir da ação dos bandeirantes. Os bandeirantes, eles promoviam expedições para capturar indígenas, também para estabelecer ali a busca de metais preciosos, e é a partir daí que nós temos também esse processo de interiorização. Mas a interiorização também se dá com a pecuária, a criação de gado. E o gado vai ser muito importante, porque através do gado você tem alimento, você tem leite, você tem couro, né, para a utilização de diversos utensílios. Somente a partir do século XVIII, né, essas vilas também vão dar origem a outras cidades no interior da colônia. Essas cidades litorâneas, elas acabavam ali tendo governadores e seus auxiliares nas funções políticas, tendo tribunais e advogados ali nas funções jurídicas, e armazéns e mercados ali no que diz respeito às atividades econômicas, né?
E uma coisa importante é que essas cidades, elas acabaram sendo o resultado muito mais de ações individuais dos colonos do que propriamente de um plano da coroa portuguesa em criar cidades na América Portuguesa, no Brasil. Tá? E nessas cidades haviam as câmaras municipais. Essas câmaras municipais, elas seriam instituições políticas e administrativas dessas cidades que tinham como principal interesse representar os interesses da população, né? Mas essas câmaras, elas deviam obediência ao governador geral. E nesse processo de relação entre poder local e poder central, criou-se ali o denominado clientelismo, né, que é exatamente a troca de favores, né, a troca de cargos públicos, né, existentes. As funções da Câmara: executar obras públicas, a limpeza urbana, a urbanização, regulamentação de feiras e mercados. Né, essas eram as funções aqui. E essas câmaras, elas eram dominadas, né, pelos denominados homens bons. Quem eram esses homens bons? Eram indivíduos que eram grandes proprietários de terra, possuíam escravos, né, eram os únicos que tinham a participação política na região. Tá? E as atividades comerciais que temos? Inicialmente o pau-brasil e, posteriormente, a cana-de-açúcar como os principais produtos econômicos do Brasil durante essa primeira fase aí que vai entre os séculos XVI e XVII, certo? Então, aqui concluímos aí a nossa explicação sobre essa aula, certo? E